Fala amigos, um feliz ano novo a todos, que esse ano seja próspero e que Deus nos guarde nas futuras batalhas. Eu dei uma sumida no canal, mas resolvi voltar já nesse início de ano, falando do Zé Treta que aparece pela internet. E dessa vez um cara que eu já conheço há tempos, que é o Vini, o amigo ou ex-amigo da Ju, do Bruno, que tá envolvido diretamente nessa treta do Gabi Alexandrini. Pra ir direto ao ponto, eu acho que vale ressaltar que eu pessoalmente não gosto do Gabi. Nós tivemos um péssimo contato da primeira vez que nos falamos, e apesar do lado mais errado dessa história ser o do velho Vini, o rato, cara esse que já me acusou de coisas absurdas que você pode encontrar aqui no canal e que inclusive debateu comigo sobre lacração e toda uma situação de falsa acusação que colocaram em cima de mim, eu recomendaria a vocês a não colocarem a mão no fogo por ninguém que vocês não conheçam. Eu entendo que muitos aqui pularam de cabeça na defesa desse Gabi, caras esses que eu considero e acho inclusive boas pessoas, mas que tem que se perguntar se um cara na posição dele, com as ideologias dele, faria a mesma coisa por vocês. Eu pessoalmente nunca vi na internet o mesmo tipo de empatia vindo de pessoas do outro lado, mas o mais engraçado é que mesmo em uma situação dessas, o Vini consegue se colocar no lado mais errado, e na verdade o caminho que esse cara tá trilhando e já trilhou é o mesmo de todos os amigos dele, sempre com a mesma conduta, tentando se pagar de superior moral, do bom diálogo, mas que já foi desmentido e desmascarado por mim a princípio lá em 2023 e no início de 2024 ainda. Foi desmascarado pelo Notebook e agora pelo próprio Ramsés o Pequeno, que deu um espanco nele. A hipocrisia desse sujeito já não é novidade, porque afinal tudo sempre é válido dependendo de quem você for. Na verdade, eu falar isso daqui é tão genérico que chega da preguiça, porque não é a primeira vez. Casos com o autista de Taubaté, com o Jean Verso, com o próprio Miguel Ornelas, com Britânicos e comigo. Eu lembro de uma vez que o pessoal que rodeava o Vini me cancelou porque eu chamei de sub-humano um cara que tinha se forçado em uma criança, em uma mulher e que depois desviveu todas no local, deixando o pai dessa família em depressão. Na época eles conseguiram fazer todo um contorcionismo mental pra falar que isso era racismo, sendo que o cara nem negro era. Teve a vez que eu xinguei argentino na internet e eles me cancelaram falando que era xenofobia. O mais engraçado é que isso aí veio dos mesmos que amam xingar europeu, ou do próprio Vini, que desprezou o sul do Brasil, mesmo sendo sulista, o cara que diz que odeia esquerdomacho, que chega a parecer piada. Teve a vez que eles falaram que eu era o crítico soft, rebuscado e tal, porque eu não xingava ninguém nos meus vídeos. E tudo porque eu disse que muitas garotas glamourizam paneleiros, criminosos e procuram de fato esses lugares para ganharem algum tipo de status. O engraçado é que o Goulart fez um vídeo falando disso. O próprio Mistério TV tem uma série de relatos mostrando essa situação. Se você entrar agora em uma panelinha de Discord, vocês vão encontrar as mesmas coisas. Mas óbvio, conseguiram do lado deles contorcer toda a história para falar que eu culpava vítimas. Inclusive, alguma dessas histórias você encontra no debate que eu fiz com ele, ainda disponível aqui no canal. Já em contrapartida, é totalmente legal você seguir interagindo no privado com um quarentão que diz que não sabia que uma menina trans era menor de idade, mas que sabia que ela era um pouquinho mais nova do que ele e ainda assim seguiu flertando no Twitter. Ele até pode não ter feito nada de criminoso, mas é feio, né? Você tentar acabar com a reputação de alguém que não fez nada, mas com alguém que se envolveu em uma situação dessas, abafar o caso? A gente viu o Gabs e ajuda o Gabs deixando publicamente que não queria mais contato com o cara. Se até esses dois aí olharam e pularam fora, olha, é no mínimo estranho continuar por perto de uma pessoa que fazia piadas pesadíssimas com o Gustavo Lázaro, mas que acabou caindo nesse poço imundo de esquecimento e rejeição. E é claro que o tempo passa, mas algumas pessoas nunca mudam. O Vini tem até um lado bom, ele é um cara até que leal aos dele, mas a lealdade dele a uma galerinha como a Barbie e tudo mais, tá acabando com o mínimo de respeito que sobrava pra esse sujeito. O cara que critica canal de opinião, mas que adivinha, dá a própria opinião sobre os assuntos no próprio canal. Se esse aí é o mais preparado da juventude do PDT, olha, o PDT tá bem mal encaminhado. Sugiro mudanças na estratégia de vocês. Mas a verdade é que tem um momento no campo do debate político, social e etc. que você chega em uma seara, onde você só encontra maluquinhos. E no caso do Vini, eu acho engraçado que quando é com os aliados dele, é apenas um erro.
um equívoco, um passe em falso. Mas quando é com os outros, vale tudo. No próprio caso do Gabi, o Gabi tem que ter uma paciência para que venha a retratação do outro lado dessa rapaziada. Mas quando é do outro lado não é bem assim, não é verdade? O lado interessante é que as máscaras caem, o tempo passa e a face por trás dessas pessoas super boazinhas, anti-preconceito, militantes, empáticos e etc. aparecem. O verdadeiro hipócrita não é o que dissimula, mas o que tenta persuadir os outros daquilo que ele não acredita. Essa é uma frase de um poeta russo chamado Lev Tuchenko. O que significa? Significa que o que tem por trás disso é basicamente um teatro. As pessoas que vivem do lado de lá, que vivem tentando transparecer algo que não são, necessitam persuadir os outros a crerem naquilo que eles querem parecer ser, já que, como sabem a verdade por trás de si, é necessário que haja validação da parte de outros. E quando eles são confrontados com a face verdadeira deles, que hora ou outra aparece, o que sobra é o vazio, ou no mínimo, algo corrompido, já que toda a construção humana desse tipo de ser humano que a gente lida dia a dia é baseada em mentiras, é baseada em pó. Eles se acostumaram assim. Mesmo sentindo certa repulsa, como cristão, é claro que eu rezo para que Deus interceda na vida deles. Mas como a salvação é individual, nossos caminhos também são. Mas não se pode dizer as mesmas coisas das consequências. Algumas consequências são coletivas. Quando você se torna a média das pessoas que você anda, ou você prospera, ou você cai. E Vini, veja bem as pessoas que você anda. Às vezes a hora é de retroceder, você não acha? Gabs, Jô do Gabs, Bruno, Barbie, essa é sua galera. Não tá na hora de ver o destino de todos e dar um passo para trás antes que seja tarde demais? Ou será que sua vaidade vai te podar mais do que você já foi podado? Me surpreende como você ainda não entendeu. Já viu a história do pastor de ovelhas que contava mentiras de um lobo que invadia seu terreno? Pois é, no dia que o lobo invadiu de verdade, ninguém acreditou nele. As pessoas se cansam, é chato ficar falando desse tipo de treta ridícula. Sai dessa situação no mínimo com dignidade. Pelo menos é o que se espera de um homem. Bom, é isso que eu tinha para comentar a respeito. Recomendo a todos que vejam também o vídeo do notebook. E claro, não ponham a mão no fogo por quem não colocaria a mão por vocês. Olho nesse Gabi que ele não é santo. Ninguém é. Parem de romantizar qualquer pessoa que parece falando algo minimamente sensato. Todos temos demônios e uma natureza corrompida. Não superestimem quem joga contra vocês. Enfim, se inscrevam no canal e deixem nos comentários a opinião de vocês. Eu vou ficando. Foi um prazer te ter por aqui. Um feliz início de ano. Eu sou o Dan e eu sobrevivi. Beijos e abraços.